Então, interrompeu o vídeo, né? Porque as crianças acordaram. Aí tem que lá dar uma atençãozinha. Então, onde que eu parei falando, que eu fui pra esse lugar, pra fazer essas unhas nessa casa de, né, nesse, como é que fala? Nesse estúdio. Fui fazer, fiquei um mês, 2 meses, não acreditava em mim, não confiava em mim. E achava que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu coloquei isso na minha cabeça. E quanto mais você puxa o negativo pra sua vida, nada dá certo. Tudo dá errado. Tudo que você querer fazer e você já pensar o contrário, eu sou o tipo de pessoa assim. Então eu preciso muito mudar isso em mim. Eu preciso muito acreditar em mim, confiar em mim e ver que vai dar certo. E eu falava assim, não vai dar certo. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não vai dar certo. Quando chegou aos 4 meses, eu já não tava fazendo praticamente nada. E eu tinha que pagar a mesa. Falei, e agora? O dinheiro que eu tava conseguindo fazer, mal dava pra pagar a mesa. Eu tinha que inteirar do meu pra pagar a mesa. E meu marido chegou e falou pra mim assim, olha, eu não tô querendo destruir seu sonho. Só que desse jeito não dá, porque eu sozinho eu não tô dando conta. Eu não consigo. Eu falei, meu Deus, e agora? E agora eu vou ter que abandonar tudo, eu vou ter que desistir de tudo. Mas por quê? Eu fui culpada. Porque eu não acredito em mim, eu não acho que vai pra frente, que vai dar certo. Abandonei meu sonho. E fui trabalhar na limpeza. Trabalhei na limpeza da escada, conheci pessoas maravilhosas, conheci pessoas incríveis que aprendi muito, muito mesmo. Conheci uma russa maravilhosa, linda. Conheci pessoas de vários tipos, fora, né, que é imigrante também. E pessoas assim incríveis. Trabalhei com pessoas incríveis, incríveis, incríveis. E trabalhei com português também, né? Eu falo, os donos da empresa não tem muito comentário. Agora, com as pessoas que eu trabalhei, incrível, incríveis e todas incríveis. Então, trabalhei ali durante 6 meses nessa empresa, mas estava muito corrido pra mim por conta das crianças, porque eu tinha que sair muito tarde de lá e eu não conseguia pegar as crianças na escola e virou uma correria, uma bola de neve. Eu levava multa na escola, do infantário pra pegar minha filha. Aí você para pra pensar, deixava a criança na escola às 7h45 e só pegava 7h10 e 15 da noite. Né? Então, meu Deus do céu, o dia todo a criança na escola. Quem tava criando meus filhos era a escola. E hoje também não é diferente, só que hoje eu consigo pegar um pouquinho mais cedo, né? Quando eu estou com carro, porque quando meu marido tá com carro, é a mesma coisa. Então, aí saí dessa empresa de limpeza. Fiquei muito ruim, fiquei muito mal, fiquei muito mal, muito mal, muito mal. Eu queria voltar pro Brasil. Não me sentia feliz aqui, não gostava, não queria estar aqui, que era muito sofrimento, que era muita correria, e meus filhos tinham que estar na escola o dia todo. Então foi bem sofrido, muito sofrido. Então, e eu, eu, eu fui criada, lá na minha casa, nós somos 3 meninas e um menino. Mas eu fui muito mimada, desde a casa dos meus pais. Eu sempre fui muito mimada, minha mãe sempre fez tudo que eu queria. Minha mãe sempre. Meu amor da minha vida, minha mãe, né? Minha mãe sempre fez tudo que eu queria. Então, eu fui acostumada desse jeito. Eu não desenvolvia, não crescia. Mas mesmo assim, eu saí de casa com 15 anos, fui morar com meu marido com 15 anos. Quem terminou de me criar foi minha sogra. Minha paixão também, minha sogra, que me ensinou muitas coisas também. E ali também, naquele ciclo dele ali, do meu marido também, eu era muito mimada. Querendo ou não, eu era muito mimada. Eu era muito mimada pela minha sogra, eu era muito mimada pelo meu marido. Então eu vivi nesse ciclo de mimação. Entendeu? Ali eu ficava naquela bolha de ser muito, né, tudo fazia por mim, né, tudo resolvia por mim. Gente, meu Deus. Quando eu cheguei em Portugal, meu Deus do céu, eu falei, meu Deus, quando. Só que na minha mente, no Brasil, eu não trabalhei minha mente que eu ia vir pra Portugal pra morar. Eu trabalhei minha mente que eu tava vindo pra Portugal pra passar 1 mês, 2 meses e ir embora. Eu não tava acreditando naquilo. Fui recebida pelos meus primos, que eu amo, de paixão. Amo a família dele, amo muito. Receber a gente, acolher a gente, sabe, assim, muito bem, muito bem. A casa deles, aquecida, a casa deles são aquecida tipo assim, do acolhimento que foi muito grande. Eu não estou aqui exagerando, eu tô falando do acolhimento que foi muito grande. Mas, gente, você para pra pensar. Uma casa que só tem 3 pessoas, que tinha uma bebezinha que tava na época pequenininha, né, um aninho. E chega 5 pessoas pra sua casa, tipo assim, a casa vira, tipo assim, meu Deus do céu. E eles mesmo assim ali acolheu a gente com tudo. Acolheu a gente com muito carinho mesmo. Então, aí, fiquei na casa deles. 1 mês, amando tudo. Nossa, amando. Vou voltar, né? Vou voltar pro Brasil, aqui é só passeio. 2 meses, 3 meses, e a gente não tava encontrando casa, né? Que é a realidade daqui até hoje, né? Quando chegou os 3 meses e pouco, apareceu uma casa pra gente ir. Meninas, meu Deus. Quando eu fui pra essa casa, era uma casa antiga, dos móveis tudo antigo, parecendo um museirão. Falei, pronto, acabou. Falei, meu Deus, o que eu vim caçar aqui? Aí a ficha foi caindo. A ficha foi caindo, eu falei, meu Deus, o que eu vim caçar aqui? E aí começou, as coisas vinham, correria, como eu morava, meus primos moram no centro, então a gente fazia tudo de pé, levava as crianças pra escola de pé, eu pegava cedo, então, tipo assim, não tinha tantos problemas, não tinha problema, né, então tava bem. Só que eu fui pra outro lugar, longe, longe de, da onde que minhas crianças estudavam, de onde que eu trabalhava. Gente, comecei a entrar em pânico. Falei, meu Deus do céu, o que eu vim caçar nesse lugar? E comecei a ficar muito ruim. Comecei a ficar muito ruim, muito ruim, muito ruim. E eu chorava querendo ir embora. Eu queria ir embora, eu queria ir embora. As pessoas chegam aqui, eu fui ao contrário. As pessoas chegam aqui, já querem ir embora. Chora, 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 querendo ir embora. Eu não, minha ficha foi cair depois dos 3 meses, que era o passeio, e eu vi a realidade. Quando chegou aos 4 meses, chuva, frio, crianças, uma que só vivia passando mal.
E o ônibus. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O ônibus passava, tipo assim, longe. Pra vir embora, eu tinha que ficar não sei quanto tempo esperando um ônibus com criança, um frio e chuva. E a neném começou a ficar muito doente, muito doente, muito doente. Por sair na friagem, ela começou a ficar muito doente. Ela pegou uma pneumonia muito forte. E a casa que eu morava era muito úmida, muito gelada. Era a mesma coisa. Se você entrar dentro da casa, você parecia que você tava entrando na rua do mesmo jeito, de tão gelada que era. Meu marido falou bem assim pra mim. Eu vou comprar um carrinho. E você vai ter que dirigir. Eu falei assim, gente, como que eu vou dirigir? Eu não dirigia no Brasil. Eu tirei minha carteira. Já tinha 8 anos que eu tinha carteira. Só que eu nunca tive coragem de dirigir. Eu sempre tive medo. Olha o que eu falei? Não acreditava em mim. Não acreditava em mim. Que eu poderia, que eu era capaz. Quando chegou aos... Meu marido chegou e falou assim, não tem jeito. A neném tá passando mal. Eu vou comprar um carrinho baratinho e você vai ter que dirigir. Eu falei, meu Deus, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Gente, eu já tava ruim, eu fiquei pior. Aí o que aconteceu? Meu marido foi lá e comprou esse carro, né? E chegou em casa e falou assim, aqui é a chave. Eu vou te dar uma aula do trajeto que você vai ter que fazer todo dia. E é você agora. Eu falei, gente, esse homem é louco. Eu falei, só pode não ter amor à mulher e os filhos. Mas não era, gente. Era porque eu precisava desenvolver, eu precisava acordar. Eu precisava ver que eu era capaz, eu precisava acordar pra vida. Gente, acredita em mim. Abaixa a televisão, Heloísa, por favor. Pelo amor de Deus, chama a mulher abaixar. Peraí, gente, peraí. Então, aí o que aconteceu? Ele veio, deu uma volta comigo, da onde que eu tinha que ir todo dia voltar. Gente, no outro dia, eu tive que ir só. Fiquei desesperada. Eu ia numa distância longe, de segunda, e os carros todo buzinando. E eu ali desesperada, eu chorava dentro do carro, e eu com 3 crianças dentro do carro. Falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? E eu chegava em casa, aí ia trabalhar, né? Eu já tava trabalhando como cuidadora de idosos. Gente, quando eu cheguei, meu Deus do céu, eu tava passando mal na casa de uma idosa. De 90, ela tinha 89 anos. Eu ia cuidar dela, quem cuidava era o contrário, ela cuidava de mim. De tão mal que eu chegava. Ela fazia chá pra mim de camomila. E eu assim, ó, tremendo, chorando. E tem uma amiga minha que conseguiu esse emprego pra mim. E eu ligava pra ela na hora de ir embora. Eu falei assim, não, eu não consigo levar o carro, me ajuda, pelo amor de Deus. E ela fazia o quê? Tadinha. Ela pegava o carro, me levava em casa. E depois fazia o quê? Chamava o Uber pra ir embora. Meu Deus do céu, obrigada. Nossa, tá vendo que Deus só coloca pessoas boas na minha vida? Graças a Deus. Gente, fui indo. Quando deu uns 5 dias que eu tava desse jeito, eu já tava muito ruim. Eu tava muito ruim, que eu chorava pra ir embora. Eu fiquei desesperada. Eu falava pro meu marido, eu odeio esse lugar, me leva embora, pelo amor de Deus. Mas é por conta de quê, gente? Porque eu não queria crescer, eu não queria sair da bolha, eu queria continuar ali. Pra mim, eu não acreditava em mim que eu era capaz de crescer e desenvolver. E um dia, eu indo trabalhar, uma chuva, gente, eu sentava dirigir, eu de segunda. Eu parei assim no sinal, o carro morreu. E eu comecei a chorar. Entrei em pânico, os carros tudo buzinando atrás de mim. Eu falei assim, eu não, vou ligar pro seu pai, eu não quero mais saber disso, eu não vou mais. Meu filho olhou pra mim e falou bem assim, você desiste muito fácil das coisas. Você vai desistir, você prefere pegar um ônibus, você prefere tomar chuva, você prefere andar no frio do que você aprender. Você não acha melhor você ir aos pouquinhos? Deixa as pessoas esperar, o carro espera. Faz com calma as coisas, deixa eles. Se eles quiserem passar, eles dão uma volta por você, mas não desiste. Meu filho falou do jeito comigo, gente, ali. Eu chorava mais aí, chorava. Respirei, liguei o carro, mas continuei de segunda. E fui, né, fui indo. E eu sempre lembrava do que ele falou pra mim, que eu ia desistir. Gente... Aí eu sempre lembrava muito do que ele falava comigo. Toda vez que eu pensava em desistir, eu lembrava do que ele falou. E eu falava assim, eu sou capaz, eu consigo. Mesmo eu indo de segunda, eu vou. Imagina o coitado do carro. Calma, não tava ruim não, eu de segunda. Deixa eu falar pra vocês. Fui abastecer o carro pela primeira vez, porque aqui você que coloca a gasolina. Gente, vocês não sabem o que eu fiz. Enchi o tanque do carro de... gás óleo não, Gente, calma que fugiu, mas eu vou lembrar depois pra vocês. Eu só sei que era que eu não podia colocar no carro, porque nosso carro era gasolina comum. E eu coloquei outro tipo de gasolina, não lembro. Não tô lembrando, mas eu só sei que eu enchi o tanque, gente. Quando eu liguei a chave do carro só deu tempo cheio. Parar do outro lado do... Eu só fiz pagar. Quando eu paguei, o carro na frente morreu. Morreu, parou todo. Eu liguei pro meu marido e falei, Jonathan, não sei porquê, mas o carro parou. Ele falou assim, como assim? Eu falei, não sei. Parou e nada, eu ligo, não faz nada. Ele falou assim, meu Deus, mas como o carro tava bom? Eu falei, Jonathan, não sei. E agora, o que nós vamos fazer? Gente, quando o Jonathan chega, meu marido mais o patrão dele chegou. Ele falou assim, mas o que você colocou nesse carro? Eu falei, foi aquela ali. Meu Deus do céu. Você colocou diesóleo, uma coisa assim. Eu coloquei alguma coisa de óleo. Gente de Deus do céu. O cara que... Aí meu marido ligou pro rapaz que vendeu o carro com a gente, pra gente que mexia com esses negócios de carro. Ele falou assim, já era. Eu falei, já era. Entrou tudo, já foi pra todo lugar. Não tem mais jeito. Eu falei, meu Deus. Eu comecei a clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia, pai. Deus, eu já passo por tanta coisa. Eu vou ter que passar por isso ainda, Jesus. Que tanta burrice, pai. Não, e fui eu. Meu Deus, e agora? Eu fiquei desesperada. E eu já olho pro meu marido. Eu falei, meu Deus. Mas Deus é muito bom comigo. Porque meu marido, ele falou assim, calma. Tipo assim, sabe? Querendo me matar, mas calma. E ele, eu chorava. Meu Deus do céu. Só sei que esse rapaz colocou um motor lá no negócio do carro que puxou tudo, gasolina, puxou tudo que eu tinha colocado, puxou tudo. E foi lá e comprou a gasolina, né, que o carro tem que ter, e encheu o tanque de novo. E ele falou assim, olha, vocês vão ligar, mas não é certeza que vai funcionar. Mas como a gente tem um Deus grande no céu, por honra e glória do Senhor, eu falei assim, não, deixa eu abençoar essa menina, porque senão eu mesmo pego ela.
Gente, liguei o carro e o carro funcionou de boa. Parece que eu não tinha colocado nada, graças a Deus. E ele, por ele mexer com o carro, ele falou assim, gente, isso é incrível, porque não pega, o carro porque já entrou pra tudo. Então, gente, ele falou assim, olha, tudo bem, pegou aqui, mas vamos ver quantos dias vai funcionar. Gente, esse carro durou comigo muito tempo, muito tempo. Muito. E eu aprendi a dirigir. E eu comecei a assistir aula no... Porque aqui em Portugal, as vias são bem diferentes, as rotundas são bem... Você tem que saber tudo aquilo. E a minha senhorinha que eu olhava, minha paixão, que já tá com o papai do céu, né? Me ajudava muito e falava pra mim não desistir também. Tá vendo como eu sou contra pessoas boas? E ela é portuguesa também. Um amor de pessoa também, né? Que tá com o papai do céu. Aí, só sei que quando eu já tava boa, eu comecei, né, fui desenvolvendo, mas não acreditava em mim ainda, gente. Mesmo por tudo isso que eu passei, eu não acreditava em mim, eu não acreditava que eu era capaz. Tipo assim, eu fui capaz de dirigir, coisa que eu tinha mal medo. E eu fui pessoa que não acreditava em mim. Eu não acreditava que eu era capaz, eu não acreditava que eu podia. E nisso eu tive várias coisas, passei por muitos momentos de... O que eu vim caçar aqui? Mas Deus tem um plano pra tudo. Deus tem um plano. Deus me trouxe pra cá pra mim ver minha capacidade. Tudo bem, falta muita coisa ainda. Eu acordei, mas pra você ver. Eu parei com as unhas, né? Voltando lá na história das unhas, eu parei com tudo. Eu desisti de tudo. Eu sei cozinhar muito bem, eu sei fazer bolos muito bom. E eu não acredito em mim. Na minha mente já tava bem assim. Ah, se você fazer o bolo aqui, ninguém vai querer comprar. Ah, se você fazer isso, ninguém vai querer. Gente, e tipo assim, eu recebo mensagem da dona da última clínica que eu trabalhei, de unha. Gente, mensagens assim que eu faço, meu Deus, tanta coisa linda falando, pra mim não desistir, que eu sou capaz, que eu sou basta, eu preciso só de treinamento, mas que eu consigo, e que eu posso. Mas eu tenho que acreditar em mim, gente, eu tenho que acreditar que eu sou capaz. Essa história toda é pra resumir, que pra vocês verem como eu não tenho foco, como eu não tenho foco de ir pra frente com as coisas que eu quero, né? Eu não tô mais novinha, não tô mais novinha. Tipo assim, eu tô com 36 anos, daqui a pouco 37, 40, e eu queria ter uma profissão, eu queria, sabe, assim, eu venci nessa profissão, eu queria, sabe, eu queria dar uma vida melhor pros meus filhos, eu queria dar uma vida melhor pra minha família, sabe? De poder fazer igual mesmo eu tô aqui há 3 anos, se você falava assim, ah, é meu sonho, era ir no Brasil. Mas é fácil? Não. Com o salário que eu ganho do meu marido, a gente no Brasil é o pai. É o pai mesmo que vai ajudar. Porque se eu falar pra vocês assim, que a gente vai ter condições de comprar, e eu tô aqui chorando miséria pra ninguém, não. Eu não tô aqui, eu tô contando um relato, eu tô contando uma história pra vocês entenderem, sabe? E eu sei que não sou eu, né? Só eu que sou desse jeito. Eu sei que tem muitas pessoas que são assim. Então eu tô aqui pra mim crescer junto também com as pessoas também que um dia vai escutar esse vídeo, que vai escutar esse áudio e vai falar assim, gente, eu sou igualzinho. Não. E vai ter pessoas que vai falar assim, não, vai, olha, começa por esse caminho, faz assim, que você vai dar certo. Eu sei. E vou ter muita crítica também, porque isso é a vida, isso é a realidade da vida. Críticas são pra deixar a gente mais forte. Críticas são